Olá, de volta com o curso de Poder Legislativo na Constituição do Estado de Minas Gerais. O objetivo agora é analisar o artigo 61 da Constituição Estadual. E o artigo 61, o artigo 61 da Constituição do Estado, traz as atribuições da Assembleia Legislativa. Mas aqui, eu não estou falando a respeito de atribuições privativas, ou seja, de competências privativas da Assembleia Legislativa que estão no artigo 62, tá? O que vocês precisam perceber em um primeiro momento é que a listagem feita pelo artigo 61 da Constituição do Estado é uma listagem meramente exemplificativa. Nós vamos encontrar aqui exemplos, tá, de assuntos, de temas que podem ser legislados pela Assembleia Legislativa. E uma questão importante, tá? Para a produção das normas existentes, exemplificadas, nos temas exemplificados pelo artigo 61, é indispensável a participação do governador do estado. Ou seja, eu estou falando da questão da sanção por parte do governador do estado. Lembrem-se que durante o processo legislativo, nós temos, dentro do processo legislativo ordinário, do chamado processo legislativo comum ordinário, uma fase de deliberação legislativa, uma deliberação da Assembleia Legislativa e depois uma deliberação executiva. O governador do estado ele pode sancionar ou vetar um projeto de lei, tá? Então, nos temas abordados pelo artigo 61, nós vamos encontrar exemplos, tá, de proposições que podem tramitar na Assembleia Legislativa e que podem se transformar em leis. Leis que para sua confecção, que para sua elaboração, tá, não dispensaram a participação do Poder Executivo, não dispensaram a sanção do governador do estado. Então, a questão fundamental aqui, perceber que para a produção de normas, tá, de leis relacionadas aos temas dispostos no artigo 61, é fundamental a participação do governador. O governador tem que sancionar as respectivas leis e, obviamente, depois da sanção, a gente tem a promulgação, a publicação e a entrada em vigor da respectiva norma, tá? Vejam só, isso fica muito claro no caput do artigo 61, tá? Olha só o caput do artigo 61, Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 62, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, tá? Não exigida esta para o especificado no artigo 62. O que isso significa? Lá no 62, nós vamos estudar, a competência privativa da Assembleia Legislativa, que é transmitida através de resoluções da Assembleia. Ou seja, eu não tenho a participação do governador, do Poder Executivo, durante o processo legislativo. E outro detalhe, a enumeração feita pelo artigo 62, pelo artigo 62, ela é taxativa, ao contrário da enumeração feita pelo 61, que é exemplificativa, tá? Então, questão importante. Os exemplos citados no artigo 61, para que nós tenhamos aí a produção de normas, a produção de leis, tá, relativas aí aos temas do artigo 61, é indispensável a participação do Poder Executivo, indispensável a participação do governador com a sanção à respectiva lei, tá? Diferente do artigo 62, onde nós não temos a participação do governador do estado, por se tratar de competências privativas, por se tratar de competência privativa da Assembleia Legislativa, ok? Então, atenção, artigo 61, tá? O detalhe do caput que vocês precisam perceber é essa questão da participação do governador, tá? Então, quais são os exemplos? A Assembleia Legislativa possui enquanto atribuição legislar sobre quais assuntos? Exemplos, de quais assuntos? Inciso 1º e inciso 2º. As leis orçamentárias. Vejam o inciso 1º. Plano plurianual e orçamentos anuais. Vejam o inciso 2º, diretrizes orçamentárias. Nós estamos falando a respeito das leis orçamentárias. E quando a gente fala das leis orçamentárias, eu tenho que lembrar o seguinte, existem 3 leis orçamentárias. Quais são as 3 leis orçamentárias existentes? Eu tenho o plano
plurianual e de gestão, né? PPA ou PPAG, Plano Plurianual ou Plano Plurianual e de Gestão, PPA, tá? Uma norma que tem 4 anos de duração, inclusive. Nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos o orçamento em si, que é representado pela LOA, pela Lei do Orçamento Anual. Eu só consigo ter o orçamento em si, a LOA, né, a Lei do Orçamento Anual, se antes tiver sido aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LDO só existe, ela só é possível se nós tivermos já a aprovação do Plano Plurianual. Lembrando que o Plano Plurianual é uma norma de 4 anos, tá? Uma norma aí, como o próprio nome diz, né? Plurianual, ou seja, ela corresponde aí a um período de 4 anos e vai direcionar de uma maneira muito genérica, muito abrangente, né? Qual é a tendência do gasto público durante os próximos 4 anos. A LDO, ela é anual, tá? E ela institui diretrizes, tá? Para a elaboração das respectivas propostas orçamentárias. E a LOA em si, a Lei do Orçamento Anual, é o orçamento em si, que vai ser executado do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de um determinado ano, ok? Então, ó, naturalmente, se eu falo das atribuições da Assembleia Legislativa na função de legislar, de produzir determinadas normas, eu tenho que falar das leis orçamentárias. É uma questão óbvia, tá? É um exemplo aí que vai estar presente em qualquer Constituição estadual, e a mesma coisa a gente encontra lá no Congresso Nacional, nas atribuições, né, do Congresso Nacional, nas quais eu preciso a sanção do Presidente da República, tá? Lembre-se que o Congresso Nacional ele também possui competências exclusivas, mas ele também possui essa listagem de competências exemplificativas. Está lá no artigo 48 da Constituição Federal. Mas o objetivo, o foco aqui, ó, é a Constituição do Estado. Então vamos lá, gente. O inciso primeiro e inciso segundo, nós já vimos. Inciso terceiro, outro exemplo óbvio, ó. Sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. Peraí, se eu falo da organização do sistema tributário estadual, de como vai ser a arrecadação dos tributos estaduais, obviamente eu estou falando de uma norma produzida pela Assembleia Legislativa e que vai contar com a sanção do presidente, com a sanção do governador do estado, tá? Então é uma questão óbvia, né? O sistema tributário nacional, o sistema de arrecadação dos tributos estaduais, o sistema de distribuição dos recursos estaduais, né? Eu preciso de leis, eu preciso de todo um ordenamento, né, capaz de regular esse sistema. E, naturalmente, são normas aprovadas pela Assembleia Legislativa com a sanção do governador do estado. Continuando, ó. Outra questão também comum a todos os entes federativos: dívida pública, abertura e operação de crédito, tá? Existe todo um arcabouço legal que trata a respeito da dívida pública, dos limites de endividamento dos municípios, do estado. Existe esse arcabouço tanto no plano da União, tá? Inclusive com uma competência destacada do Senado Federal. O Senado Federal ele tem competência privativa, inclusive, para estabelecer limites aos estados, aos municípios em termos, né, de endividamento, mas nós temos que lembrar também que existe uma legislação estadual que vai tratar a respeito da dívida pública, que vai tratar a respeito da abertura e operação de crédito, até porque existem órgãos de fomento no âmbito do estado, né, de modo a emprestar recursos para municípios, para o próprio estado, enfim. Então eu tenho toda uma legislação aí referente à dívida pública, referente à abertura e operação de crédito no âmbito do estado. Quem que aprovou a respectiva norma, ou melhor dizendo, as respectivas normas? Assembleia Legislativa com a sanção do governador do estado. Próxima situação, ó, outra situação também comum a todas as constituições, tá? Inciso 5º, plano de desenvolvimento. Óbvio, né? Todo estado tem o seu respectivo plano de desenvolvimento, tem planos de desenvolvimento regionais. Exemplo, eu tenho um plano de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, eu tenho um plano de desenvolvimento do norte de Minas, tá? Então, esses planos de desenvolvimento que são executados pelo Poder Executivo, na verdade, eles são oriundos de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, tá? Então, o Poder Legislativo aprova a lei que institui um determinado plano de desenvolvimento e o Executivo vai implementar aquele plano de desenvolvimento. Nós já vimos, inclusive, que as comissões da Assembleia Legislativa, elas podem não só apreciar
os planos de desenvolvimento durante a tramitação dentro da Assembleia, como irão também acompanhar a execução do plano de desenvolvimento, ou seja, fiscalizar a execução do plano de desenvolvimento, tá? Então eu estou falando de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa com a sanção do governador do estado, tá? A questão aí recorrente em todas as constituições. Inciso 6º, ó, normas gerais relativas ao planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum a cargo da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. É sempre bom a gente lembrar o seguinte, é uma competência legislativa dos estados, tá? Legislar a respeito de regiões metropolitanas, legislar a respeito das microrregiões, enfim, né, do desenvolvimento e do planejamento das regiões metropolitanas. Então, naturalmente, eu tenho normas aprovadas pela Assembleia Legislativa, tá? Leis aprovadas pela Assembleia Legislativa com a sanção do governador do estado, que tratam aí de planos de desenvolvimento para regiões metropolitanas, para micro-regiões, enfim, né? O inciso 6º é até mesmo uma continuação do próprio inciso 5º, tá? Então, outro exemplo aí comum também a todas as constituições. Inciso 7º, eu vou pedir para vocês marcarem o inciso 7º, tá? Ele traz uma questão aí recorrente em termos de processo legislativo, porque é o seguinte, ó, é uma atribuição da Assembleia Legislativa com a sanção do governador do estado. Inciso 7º, a fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então vejam só, a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é uma atribuição da Assembleia Legislativa. Nós temos uma lei que trata a respeito, né, da fixação do número de membros das respectivas corporações, tá? Então existem leis tratando a respeito da Polícia Militar, leis tratando a respeito do Corpo de Bombeiros. Todas essas leis foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e com a sanção do governador do estado. Só que a questão mais importante não é essa, tá? O importante aqui é vocês perceberem o seguinte, quem detém a iniciativa privativa para encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa? Quem detém a iniciativa privativa para encaminhar para a Assembleia é o governador. Então nós estamos falando de um assunto, de um tema cuja iniciativa privativa, ou seja, cuja prerrogativa de dar início ao processo legislativo é do governador. Só o governador é quem pode encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo aí, né, uma modificação do efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, enfim, dispondo a respeito da fixação do efetivo dos militares do estado, tá? Então atenção, marquem aí, vale a pena vocês tomarem cuidado com o inciso 7º, tá? Próximo inciso, gente, vamos lá, ó. Inciso 8º, outro exemplo que a gente tem aí de atribuição da Assembleia Legislativa e a gente precisa de ter a sanção do governador do estado para que se concretize, ó. Inciso 8º, criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e fundacional e a fixação de remuneração observados os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou pedir para vocês marcarem, mas por uma questão de precaução, tá? Lembre-se o seguinte, ó, se eu preciso criar um cargo no âmbito da administração estadual, um cargo de servidor público estadual, eu preciso de quê? Preciso de lei, tá? Então, naturalmente, eu tenho uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do estado que cria o respectivo cargo, que aumenta a respectiva remuneração, por exemplo, tá? E mais uma vez, ó, no âmbito do executivo, quem detém a iniciativa privativa para a criação de cargos, para aumento da remuneração, tá? O governador do estado. Por isso que eu estou pedindo para vocês marcarem, tá? É outra questão que no âmbito do Poder Executivo vai ser de iniciativa do governador do estado. Se for no âmbito do TJ, no âmbito do Poder Judiciário, do presidente do TJ. Se for no âmbito do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça e assim por diante, tá? Mas no âmbito do Poder Executivo, quem detém a iniciativa privativa? A iniciativa privativa é do governador do estado. Inciso 9º, gente, ó. Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil
reforma e transferência de militar para inatividade. Estou falando do Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, do Estatuto dos Servidores Públicos Militares, tá? Então, naturalmente, eu estou falando aqui também de outro projeto de iniciativa privativa do governador do Estado. Lembrem-se que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, a lei, né, 869/52, tá? Ela é uma lei que vale não só para o Poder Executivo, mas também para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, enfim, para todos os poderes do Estado. E a iniciativa privativa do Estatuto dos Servidores Públicos Civis e Militares é do governador do Estado. Nós vamos estudar isso lá no artigo 66 da Constituição Estadual. Marquem também, tá? Vale a pena a gente ter cuidado aí, tanto com o inciso 8º quanto com o inciso 9º, e lembrar que eu estou falando aí de iniciativas privativas do governador do Estado, tá? Inciso 10, ó. Fixação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades sob o controle direto ou indireto do Estado, ó. Fixação do quadro de emprego das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado. Exemplo, eu tenho a CEMIG, o quadro de servidores da CEMIG, o quadro de empregados públicos da CEMIG, tá? Eu tenho uma lei que vai fixar o número de funcionários públicos, né? O número de funcionários, de empregados da CEMIG, tá? Tanto é que nós temos concurso para a CEMIG, tanto é que nós temos concurso para a Copasa, tá? Enfim, existe todo um arcabouço aí de cargos, um arcabouço legal que fixa qual é o respectivo cargo, a respectiva remuneração, tá? Então a gente tem que lembrar que a criação disso é feita através de lei, tá? E uma lei que vai ser aprovada pela Assembleia Legislativa com a sanção do governador do Estado e, mais uma vez, iniciativa privativa do governador do Estado, tá? Bem, inciso 11. Criação, estruturação, definição de atribuições e extinção das secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública. Ora, eu estou falando da estrutura do Poder Executivo, das secretarias existentes no Poder Executivo. Então, nós temos uma lei que trata a respeito da organização do Poder Executivo, quais são as secretarias existentes, enfim, a estrutura existente. Mais uma vez, um projeto de lei de iniciativa privativa de quem? Do governador, tá? Naturalmente aqui eu estou falando de uma iniciativa do chefe do Poder Executivo, tá? E se eu quero organizar então o Ministério Público? E se eu quero organizar o Poder Judiciário? Aí, naturalmente, nós estamos falando de projetos de lei que são encaminhados pelo chefe do Poder Judiciário, pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. É o inciso 12, ó. Olha só o inciso 12 do artigo 61 da Constituição, ó. Inciso 12. Organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da administração pública, tá? Então, quando eu falo da organização do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, do Tribunal de Contas, a organização dos órgãos públicos de uma maneira geral, eu tenho leis aprovadas pela Assembleia Legislativa que tratam a respeito da organização dos respectivos órgãos, tá? E naturalmente, quando eu falo da organização do MP, a iniciativa de encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia é de quem? Do Procurador-Geral de Justiça. Se eu falo da organização do Tribunal de Contas, a iniciativa de encaminhar esse projeto de lei é do presidente do Tribunal de Contas. Se eu falo da organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, quem que vai encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa? O presidente do TJ, tá? Então nós temos aí, né, essa questão. Não citou expressamente aqui o Poder Judiciário, mas vocês têm que lembrar que existe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, tá? Que é aprovada pela Assembleia Legislativa com a sanção do governador do Estado, tá? E a iniciativa privativa do projeto que trata da Lei de Organização e Divisão Judiciárias é do Tribunal de Justiça. É o presidente do Tribunal de Justiça quem encaminha o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. É um exemplo, não está aqui, tá? Mas é um exemplo que a enumeração feita pelo artigo 61 não é uma enumeração taxativa, e sim uma enumeração meramente exemplificativa, tá? Vamos lá, gente, continuando aqui,
Inciso 13, organização e divisão judiciárias. Acabei de comentar com vocês, né? Até estava falando que era um exemplo, né? Que não constava do inciso 12, mas está aqui, ó, disposto no inciso 13, ó, organização e divisão judiciárias. Como eu disse, quem encaminha o projeto da Lei de Organização e Divisão Judiciárias para a Assembleia Legislativa? O presidente do TJ. Então, é uma iniciativa privativa do presidente do TJ, mas quem vai aprovar é a Assembleia e tem que ter a sanção do governador do Estado, tá? Ó, para os concursos do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, vocês vão marcar aí, ó, o inciso 12, muito importante, e o inciso 13. Não deixem de marcar. E lembrem-se, eu estou falando de exemplos, tá? Do artigo, exemplos da atribuição da Assembleia Legislativa, tá? Então nós temos aqui uma exemplificação disposta no artigo 61. A Assembleia aprova, vai para a sanção do governador, o governador sanciona, depois nós temos a promulgação e a publicação das respectivas normas, das respectivas leis, ok? Bem, continuando, ó. Inciso 14, legislação sobre bens do domínio público. Óbvio, né? Se eu tenho os bens do Estado de Minas Gerais, nós precisamos ter uma lei regulamentando a questão dos bens do Estado de Minas Gerais. Quem aprova a lei? A Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado, tá? Depois, ó, 15, aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado. Então existe uma legislação também referente à aquisição de bens por parte do Estado, referente à venda de bens por parte do Estado, a alienação de imóveis, né, por parte do Estado. Então eu tenho uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e com a sanção do governador do Estado, tá? Depois, gente, ó, inciso 16, marquem, porque já foi objeto de concurso, tá? Transferência temporária da sede do governo estadual. Então eu posso ter a transferência temporária da sede do governo estadual, tá? Então existe uma lei que dispõe a respeito da transferência temporária da sede do governo estadual. Por exemplo, todo dia 21 de abril, o que acontece em Minas Gerais? Nós temos a transferência da capital do estado, simbolicamente, de Belo Horizonte para Ouro Preto, né, em virtude das comemorações aí da Inconfidência Mineira, tá? Então existe uma legislação, existe, né, um dispositivo aí aprovado pela Assembleia Legislativa, uma legislação aprovada pela Assembleia e com a sanção do governador do estado que dispõe a respeito dessa transferência no dia 21 de abril, tá? De Belo Horizonte para Ouro Preto, em virtude das comemorações da Inconfidência Mineira, tá? Então, transferência temporária da sede do governo estadual é uma atribuição legislativa da Assembleia com a sanção do governador do estado. Inciso 17, gente, ó, matéria decorrente da competência comum prevista no artigo 23 da Constituição da República. Óbvio, né? Quando eu falo, por exemplo, ó, de fiscalização do meio ambiente, preservação do meio ambiente, não é uma matéria comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu não tenho uma competência administrativa comum, então naturalmente legislar sobre essa competência legislativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios é uma competência da Assembleia Legislativa. Então existem diversas normas, por exemplo, aprovadas pela Assembleia Legislativa que falam a respeito da questão ambiental, da proteção do meio ambiente, da criação de reservas estaduais, de parques estaduais, enfim, nós temos aí, né, uma atribuição da Assembleia que vai legislar, vai aprovar a respectiva lei, depois vem o governador, sanciona a respectiva lei, tá? Bem, inciso 18. Matéria de legislação concorrente de que trata o artigo 24 da Constituição da República. Ó, lá no artigo 24 da Constituição da República, nós temos a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Cuidado, ó, lembrem-se, não existe competência legislativa concorrente relacionada a município. Não existe competência legislativa concorrente envolvendo município, tá? Então, naturalmente, nas matérias que são matérias, né, legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, nós temos leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador do estado, tá?
Inciso 19, ó, matéria da competência reservada ao Estado, tá? No parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. Então, olha só, quando eu falo dessa competência reservada ao Estado, eu estou falando da instituição de regiões metropolitanas, de micro-regiões, da criação, né, de planos de desenvolvimento, enfim, a Constituição do Estado aqui, ó, até mesmo repetiu toda essa questão. E também é o seguinte, ó, eu tenho que lembrar que é uma competência exclusiva do respectivo estado a distribuição, né, o serviço de distribuição de gás canalizado, tá? Por exemplo, em Minas Gerais, quem executa a distribuição aí de gás canalizado é a Gasmig. Então nós temos aí uma legislação dispondo a respeito da distribuição, né, dos serviços locais de gás canalizado, feito, por exemplo, em Minas pela Gasmig. Então nós temos toda uma legislação tratando a respeito disso, uma legislação aprovada por quem? Aprovada pela Assembleia Legislativa e com a sanção do governador do estado, tá? Então aqui, ó, o objetivo da Constituição Estadual foi fazer esse link com o artigo, né, 23, que traz a competência material comum, né, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o artigo 24, que traz a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, e com o artigo 25, que traz a competência, né, privativa da Assembleia Legislativa para legislar sobre determinados assuntos referentes à competência privativa do Estado, tá? Regiões metropolitanas, micro-regiões e coisas do tipo, e também a competência material exclusiva, que é explorar, né, distribuir o gás canalizado, aí, o serviço de gás canalizado que é feito, como eu disse para vocês, pela Gasmig, tá? Então a gente tem aí, ó, essas questões que procuram, né, os incisos que procuram fazer esse entrelace aí, esse relacionamento com a própria Constituição da República. Pode ser objeto de concurso? Sinceramente, não acredito numa questão da Constituição do Estado envolvendo o tema. Esse tipo de questão é uma questão mais recorrente na Constituição Federal, tá? Então, quando vocês estiverem estudando repartição de competências lá na Constituição Federal, muita atenção com todas essas questões, o artigo 23, o 24 e o 25. E não só isso, né? O 21 também é importante, porque traz a competência exclusiva da União, a competência material exclusiva da União, e o 22 também, porque traz a competência privativa da União para legislar, né? Aquela história do 21 até o 25, vocês precisam tomar cuidado aí, ó, em termos de repartição de competências na Constituição Federal, tá? Bem, continuando, gente, ó, o que a gente tem no inciso 20? O inciso 20 vocês vão marcar. Podem marcar o inciso 20, ó. Eu preciso de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e com a sanção do governador do estado. Para quê? Para que ocorra a fixação do subsídio do deputado estadual, observados expostos no artigo 24, parágrafo 7º, 53, parágrafo 6º desta Constituição, da Constituição do Estado, e nos artigos 27, parágrafo 2º, 150 caput, inciso 2º, e 153 caput, inciso 3º, e também parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição da República. Enfim, os limites constitucionais, né, os tetos, o regramento constitucional, tanto no âmbito da Constituição da República quanto no âmbito da Constituição do Estado, relativo ao subsídio dos deputados estaduais. Então, ó, deputado estadual tem seu subsídio fixado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e com a sanção do governador do estado, tá? Cuidado, ó, lembrem-se desse detalhe. Eles adoram pegar essa competência aqui do inciso 20 e colocar como sendo uma competência, uma atribuição privativa da Assembleia Legislativa, rolar ela lá no artigo 62 da Constituição do Estado. Não é competência privativa da Assembleia, é uma competência o quê? Legislativa ordinária da Assembleia. Eu tenho aqui, ó, enquanto exemplo, eu tenho a aprovação do projeto de lei por parte da Assembleia, tá? O governador sanciona e lembre-se, só pode entrar em vigor na legislatura seguinte. Nós já estudamos isso, tá? Então, atenção, nós já estudamos isso lá no artigo 52 da Constituição do Estado, tá? Podem marcar o inciso 20. E marquem também o 21, porque o 21 fala da fixação do subsídio do governador, do vice-governador e do secretário de Estado. Então, vejam só, eu preciso de uma lei
aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador do estado, que venha a dispor sobre fixação dos subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de estado, observado o disposto no artigo 24, parágrafo 1º e 7º, enfim, as demais disposições existentes na Constituição do estado e na Constituição da República, no tocante a limites, no tocante à regulamentação aí, né, dos tetos, enfim, a regulamentação do subsídio e da remuneração de todos os servidores de uma maneira geral, e não só dos servidores, dos deputados, dos chefes do Poder Executivo, enfim, das autoridades estaduais também, tá? Então a gente tem essa questão aí do 21 e do 20, podem marcar, eles adoram pegar tanto o 20 quanto o 21 e colocar como sendo uma atribuição privativa da Assembleia Legislativa disposta no artigo 62. Não é. Cuidado, tá? Cuidado, é uma das principais questões aí que a gente encontra em termos do artigo 61. Lembre-se que a questão do artigo 61, ela tende a ser uma questão comparativa do 61 com o 62. Mas o artigo 62 vai ser o nosso próximo vídeo, objeto aí da nossa próxima aula, onde a gente vai estudar as competências, né, as atribuições privativas da Assembleia Legislativa. Ok? Obrigado, gente. Até o nosso próximo vídeo falando do artigo 62.